agora sim, hein? Vamos lá, vamos iniciar. Olá, Elizabeth. Doutora Elizabeth, tudo bem? Tudo bom? Não tá saindo o som? Só liberar o mute, hein? Vamos ver. Aê, joia! Tinha deixado. Normal, normal. Tudo bem? A gente vai se adaptando, né, doutor? Ah, com certeza. Como que você tá? Você tá bem, a família? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Porque o mais importante é isso, é a nossa saúde, é o nosso bem-estar. Por isso, qualquer coisa que tire nossa paz não vale a pena. Né? Não vale a pena, não. É verdade. Tirando o calorão, né? Ontem fez muito calor. Para dormir foi difícil, hein? Muito calor, né? Foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Conta comigo, mais que um professor ganhou um amigo aqui, eu quero o seu bem, estou aqui para te ajudar, com muito respeito, carinho, humildade. Então, estou aqui para poder fazer a diferença na tua vida de alguma forma, viu? Tá joia. E feliz ano novo, vai ser um ano bom, vai ser um ano maravilhoso, se Deus quiser, né? Tá no 17 dias do ano novo. Tá fresquinho ainda, né? Tá fresquinho, ainda dá para dar feliz ano novo para as pessoas, né? Até o dia 20 ali dá para dar feliz ano novo, né? Tá certo. Doutor, então vamos lá? Vamos sim, viu? Estou desesperada, apavorada. Vai dar tudo certo, ó. Vai dar certo, respire e vamos embora. As meninas conseguiram passar para o senhor? Passou. Eu até demorei um pouquinho para entrar, porque eu tenho mania de separar nas pastinhas. Eu abro uma pasta para você, incluo no sistema. Eu gosto de ter arquivado, se você precisa de alguma coisa, já está ali, entendeu? Mas ótimo, você mandou bastante coisa. Mas eu quero ouvir de você, para poder te ajudar. Certo, então vamos começar. Ó, são 3 situações, né? 3 clientes aqui, sendo que a da dona Ivone, que eu coloquei na pastinha, que é o que está em andamento. Tá. As outras 2 ainda não dei entrada em nada. Bom, antes de tudo, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui atendendo a gente, nos auxiliando, né? De estar começando assim, a engatinhar. Não, tô aqui para isso, e sempre que você precisar. Ainda tem que fazer após, mas aí os clientes começaram a vir antes da não tem jeito, não, faz parte. A mentoria é para isso, é para abrir tua cabeça, te proteger o caso, proteger o cliente e para você proteger seu nome, né? Então a ideia é essa, viu? Tô aqui sempre à disposição. Isso. Então, daí assim, eu tô com muita dúvida nesse caso, que é uma cliente que veio para mim por intermédio de um amigo da faculdade quando eu fiz direito lá na São Judas, né? E daí a esposa dele faz parte das requerentes desse uso capião extrajudicial. São 4 pessoas, né, 4 senhoras que estão fazendo a solicitação. Tá. Então, assim, a origem da posse é familiar, só que quando nós conversamos lá atrás, tem muitos óbitos no meio do caminho. E vai ficando caro, né? Cada vez falece mais uma família, vai ficando totalmente caro, oneroso. Chega uma hora que fica impossível de fazer inventário, né? Exatamente, então. Só que eu não sei, assim, se da maneira como que eu estou fazendo está correto e se eu vou conseguir entregar o serviço que é a regularização do imóvel. Por quê? Porque, assim, eles decidiram, não queria que mencionasse, e pela minha experiência também, eu acho que também acabei comendo um pouco de bola aqui no meio do caminho. Normal. Então, assim, a posse é da bisavó da minha cliente. Então, a posse é da bisavó da cliente. E ela não chegou a ser dona proprietária, ela só tinha posse também, não é? Só a posse, inclusive que está na certidão de transcrição, consta lá o nome dela, que é essa da
certidão de transição da dona Ivone, que eu mandei pro senhor. Tá. Tá aqui na pastinha já. Achei. Na página 3. Achei aqui. Ótimo. Então, Tá. aí no finalzinho. Então ela faleceu e deixou 7 filhos, só que eu não mencionei no requerimento de uso capião, assim, eu não vou acusar ninguém, porque assim, quem está na responsabilidade sou eu, então por isso que eu tive assim, a iniciativa de procurá-lo, porque se tiver alguma responsabilidade, eu vou assumir a responsabilidade, porque é o que é certo a ser feito, né? Mas vai dar tudo certo. Então, assim, E a doutora é inteligente, porque você vê. O que a gente aprende na graduação? Morreu o inventário. E não é, né? Na verdade, o inventário é uma forma de regularizar imóveis. Claro que é. Mas quando nós temos uma situação que o inventário falta herdeiros, um herdeiro sumiu, muitos inventários para fazer se torna oneroso, ou ainda, né? O falecido, às vezes, é até a mãe dela, o pai, mas o falecido deixou um imóvel irregular. O inventário por si só não regulariza nada nesse caso. Aí, o ideal é o quê? Pensar nos campeões. Você vê que a doutora é inteligente? Já pensou numa estratégia. Parabéns, viu? Parabéns, orgulho. Então, mas eu cheguei nesse ponto aí assistindo as aulas do senhor, porque até então Que legal. eu fui pescando algumas coisas assim na internet. Não, mas parabéns, chegou, né? Assistindo minhas aulas, mas chegou. Estudou, parabéns. Fiquei muito feliz. O senhor transmitia pra gente assim, conhecimento. Então, o que acontece? Eu costumo falar que a minha nota devolutiva veio de A a Z, igual o seu livro. Uma série de apontamentos. Judiário da doutora, dessa nota devolutiva, né? Então, aí eu fui cumprindo algumas exigências, né? E dentre essas exigências que veio, o cartório de registro, ele pediu a certidão de matrícula da avó da minha cliente, e eu não mencionei esse grau de parentesco. Não mencionou? Não mencionou. Não mencionou. Eu não sei se isso deveria ter sido mencionado no requerimento, que é um uso capião, ela está pleiteando por herança. E me fala uma coisa, a doutora pensou muito bem no uso capião. E a doutora está tentando fazer o quê? Um uso capião extrajudicial no cartório? É no cartório. Entendi. Exatamente. Constitucional, né? Extrajudicial. Deixa eu te contar a verdade sobre isso, sabe? Doutora Elizabeth, mais que o professor, você ganhou um amigo, que eu quero o seu bem. Hoje em dia, em todas as profissões, né? Tem muito vendedor de curso, as pessoas querem ensinar uma coisa que nem sabe, né? Você vai ver, poxa, eles prometem dinheiro nos cursos, né? Prometem que você vai ganhar dinheiro, promete 4K, 10K, 20K, sei lá esses K que eles prometem, nem sei K, né? K dinheiro, tá tudo bem. E aí você vê, tem cartorário querendo ensinar a ser advogado. Poxa, se é tão bom assim, por que não vira advogada? Com todo respeito. Pois é. Né? Porque ficar num cartório ali, usufruindo os funcionários ali do cartório fazendo o que você tinha que fazer e ficar cantando de galo é fácil. Quero ver ir pra luta, né? Matar um leão por dia, né, doutor? Falcão, né? Falcão, né? Cavalo de trás do balcão, né? Então, o que tem de cartorário, Zé Bonitinho aí, Zé Bonitinha falando coisas besteiras, ou juíza, que até muitos perderam o cargo. O CNJ fez bem de fazer isso, porque juiz tem que ter uma profissão de respeito, tem que julgar, não ficar vendendo curso. Doutor, então fala muita besteira na internet. Vai no extrajudicial, que é mais fácil, vai ganhar dinheiro. Não é verdade. Não é, doutora, não é. Não é mesmo, eu quero o seu bem. Eu encontrei muita dificuldade, então eu acho assim, o caminho natural é claro que eles farão toda aquela varredura para verificar, porque na transcrição consta que o imóvel, ela foi vendida essa posse, né? E aí na certidão de óbito da possuidora vai constar que deixou 7 filhos, né? Naturalmente, eu acho que isso vai dar conflito, vai dar problema, porque a cliente... Você sabe, doutora, esse tipo de uso capião que a doutora está fazendo, ele tem a ver com um tema polêmico, que é o uso capião de herança de herdeiro. O herdeiro pode fazer uso capião, claro que pode, e deve. Tem até o julgado, o RESP do Superior Tribunal de Justiça. Só que esse pessoal da internet, do YouTube, do Instagram principalmente, esses picaretas que vendem cursos de honorário, grandes honorários, caixa preta, caixa azul, você vai ver, eles não sabem o que estão falando. Por quê, doutora? Olha só, de cada 100 casos de uso capião, 98 é judicial. 98.
Aí você falava, mas professor Júlio, sobrou dois é extrajudicial. Também não, dependendo do estado, dependendo do município, os 2 que sobraram que não foi judicial é REURB, regularização fundiária, uso capião administrativo. O uso capião extrajudicial eu fui o segundo advogado no Brasil a fazer. Eu até falava que era o terceiro, mas aí eu fiz o levantamento, a revista Tribuna do Direito fez o levantamento, fui o segundo. Claro que é legal fazer uso capião extrajudicial quando dá. Eu também faço aqui no escritório, já fiz muito, fico muito feliz quando dá. Mas quando o brasileiro nos procura, a doutora sabe disso, para fazer uso capião, já existe litígio, briga, iminência de litígio, falta de documentos. Então a gente precisa do uso capião para conseguir criar provas, uma audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial. Quando o tema é polêmico, também é melhor fugir do cartório. Você quer ver o uso capião que você não vai conseguir fazer nunca extrajudicial no cartório? É o uso capião de herdeiro, em regra. O uso capião de imóvel público, em regra. Ou seja, a doutora vai perder tempo, vai ficar saindo nota devolutiva, e não vai registrar, ou o tabelião não vai fazer, né? O tabelião faz escritura pública, o registrador registra. Então, vende uma coisa para nós que não existe. Esse tipo de uso capião, doutora, é judicial. Por que judicial? Porque a doutora vai trabalhar com uma jurisprudência nova da STJ, vai pedir uma audiência de instrução e julgamento, se o juiz quiser marcar, normalmente não marca, nem o juiz nem a juíza. Então, a doutora tem meios de colher prova, levantar prova, criar uma instrução probatória. É o típico uso capião judicial, raiz. Né? Uma petição simples, é uma ação declaratória, uma litigiosa, mas é o uso capião raiz, não é extrajudicial, viu, doutora? Não é não, vai perder só tempo e dinheiro, e o cliente fica com raiva, né? Então, essa questão, eu já estou, assim, prevendo que vai ser indeferido isso, porque eu não tinha, assim, a gente pesca na internet muita coisa, como o senhor está falando, nem todo mundo que está ali tem a propriedade mesmo ali da experiência de falar. Então, eu fui pro extrajudicial. Não tem não. Na verdade, você vê que é juiz, às vezes você vai ver com todo respeito, ninguém é melhor que ninguém, não. Deus é a mesma capacidade. Mas são pessoas mal intencionadas, elas não querem te ajudar, elas querem vender curso, né? É claro que eu tenho meus cursos como professor, tenho aí a pós, mas não tô aqui para te ajudar. Que é isso, vai fazer um uso capião extrajudicial, sendo que tem um baita de um tema polêmico, que é o uso capião de herança, não vai conseguir nunca. Não, falaram besteira, viu, doutora? Eu vou te ajudar. Então, aqui nesse caso, o que o senhor me indica fazer? Eu queria saber também, aproveitando a pergunta, se a gente pode fazer uma parceria, porque assim, eu tenho essa preocupação assim, que está me tirando sono. Eu sei. Bem sincera, assim, porque é uma responsabilidade, porque a pessoa confia para você. Eu sei. E a doutora já percebi, já ganhei um amigo aqui, tem uma energia maravilhosa, gente do bem, né? É gostoso. Eu falei assim, não, eu preciso de ajuda, porque eu falei para ela assim, a gente vai até o fim, eu vou te entregar aquilo pelo qual eu fui contratada. Ainda que eu tenha prejuízos, mas assim, porque eu acho que também nem cobrei apropriadamente, né? A gente está começando, na faculdade não te ensina, né, a advogar, te joga um monte de livro, um monte de teoria, e você fica, quando você vem para a prática, a gente fica perdido, né? É verdade. E daí eu queria saber o que eu faço, porque eu ainda não falei com ela. Eu posso te ajudar com parceria, né? Mas na verdade, eu prefiro te ajudar como mentor, porque a doutora vai conseguir fazer, vai arrasar, vai ganhar ação. E hoje, nessa mentoria aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou ditar passo a passo para a doutora vai criar o seu texto, a doutora tem o seu jeitinho de escrever, mas eu vou criar, vamos juntos, passo a passo, eu vou te ajudar, viu? Eu quero o seu bem, vai dar tudo certo, tá? Certo. Vamos fazer um croquis. A doutora tá com papel, alguma coisa aí ou não? Eu tô com papel, caneta, tudo aqui. Legal, vamos fazer sim esse croquis. Por que esse croquis? Porque a doutora se acha, aí fica mais fácil, né? A doutora acaba resolvendo o problema. A doutora, vamos gastar um tempinho aqui, mas depois a doutora vai lá, traz o seu jeitinho de escrever o texto, acabou, tá pronta a peça, pronta para distribuir, viu? Então aí no caso aqui, eu vou, como não vai dar naturalmente em nada aqui, não adianta ficar insistindo aqui. Não. Doutora, infelizmente, é uma realidade. A gente tem muitos cursos, todas as profissões, a medicina está igual também. Inclusive eu tenho um aluno que é engenheiro também, ele estava falando, muita gente vendendo curso o tempo todo. Mas eu não sei o que estragou, o que aconteceu. Eu acho que é esses coaches aí, viu? É muito coach falando, olha, você tem que ser rico, você tem que ser milionário, você tem que fazer um curso, basta ter um celular. Você vai ver tudo golpista, tudo mentiroso, tudo picareta. Poxa, juiz querer ensinar a gente a advogar? Com todo respeito, o juiz não sabe nem o que está fazendo, usa copia e cola, o assessor que julga no lugar dele. Com todo respeito, né? Claro que tem exceções, tem gente boa sempre, né?
Cartorário, então, cartorário tem aquela visão limitada. Você pega um tabelão de notas, só sabe reconhecer firma, fazer procuração e escritura por compra e venda. O resto tem medo de fazer. Como que vai ensinar advogado a trabalhar? Para, né? Chega de golpe, chega de mentira, né? Já deu, já, né? É muito vendedor de curso picareta. Esses cursos que prometem dinheiro, esses cursos que prometem grandes honorários de advocacia, caixa preta, tudo picareta. Se a doutora digitar no TJ do estado que aquela pessoa alega advogar, você vai ver que não acha ação. Aquele curso que a pessoa está dando, você não acha ação. Ação, extrajudicial, judicial, você não acha. E quando acha, ele é de outros ramos. É assustador, é picareta, golpistas. E cobra caro, hein? Não cobra barato, não, né? Cobra caro. Eu já venho vendo, bem caros cursos mesmo. É, picareta. Tá louco. Tem que ser homem para ser advogado, tem que ser mulher para ser advogado. Porque ficar fazendo pose, né? Agora largar o osso do Poder Judiciário, sendo juiz, largar o osso do cartório, ninguém quer, né? Agora ficar cantando de galo que ganha milhões, ganha grandes honorários, mas nem advogada é assustador. Vem comigo, doutora, vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. Ó, uso capião é uma ação que a gente precisa tomar cuidado. Não dá para fazer copia e cola na internet. As pessoas fazem isso, nossos colegas, mas é um tiro no pé. Porque as ações do Google são mal feitas, são modelos errados, com exemplos errados, né? O uso capião, como que ele tem que ser feito? Para começar, o uso capião perfeito, bem feito, começa pelo endereçamento. Então, o endereçamento é a vara cível. Nós temos as varas especializadas em uso capião. Quando tem, é para lá que nós vamos mandar. É para a vara especializada em uso capião, que é a vara de registros públicos. Não é toda cidade que tem, não é todo município que tem, não é todo fórum que tem. A maioria não tem. Então, nós vamos fazer a distribuição, o endereçamento para a vara cível. Chegou na qualificação. Eu corrijo muita peça, eu faço muita mentoria para advogado no Brasil todo. O que eu corrijo de peça mal feita, com a qualificação errada, a qualificação a gente tem que pensar o quê? É de consórcio necessário. Então, se o nosso cliente é casado ou casada, o marido e a mulher tem que aparecer no polo. Não tem jeito. Se é viúva, você vai juntar a certidão de óbito. Se é casado, vai juntar a certidão de casamento. Professor Júlio, meu cliente não quer juntar, colocar no polo ativo da ação de uso capião, não quer colocar a esposa, o marido. Tem alternativas para isso. E as únicas alternativas que nós temos é pedir a citação dessa esposa ou desse marido. Outra alternativa, que eu acho melhor, é pedir para assinar uma declaração. Essa declaração funciona assim: declaração de ciência. Eu, nome completo, RG, CPF, casado com fulano, com fulana, vem informar que não tem interesse na causa. Aí tudo bem, você junta isso e tira ele ou ela do polo. Legal. Outro erro fatal no uso capião é o nome. Se a doutora pegar e verificar no Google, vai ver que a maioria dos modelos, ou todos, estão errados. Cursos que cobram caro sobre o uso capião não sabem o que está falando. Ensina você a fazer ação de uso capião. Não, está errado. É ação declaratória. É importante falar isso. Porque a ação declaratória não tem réu. Se eu não menciono declaratório, o juiz, a juíza, o assessora, com aquele conhecimento básico, fraco, ele vai falar, cadê o réu? Não tem réu. A ação de uso capião não tem réu porque é uma ação declaratória. Ela não é litigiosa. Ela não nasce litigiosa. Ela pode se tornar litigiosa se alguém se habilitar no processo. E ponto, né? Se alguém se habilitar, apresentar contestação. Então, o nome correto é ação, anota aí, declaratória, ação declaratória, judicial de uso capião. Ação declaratória judicial de uso capião. Nós temos no Brasil mais de 36 espécies de uso capião. Outra coisa, tem gente na internet, no YouTube, se eu só preciso aprender 5 espécies, tá bom? Uma ova, tá subestimando a nossa inteligência. Tem 36 espécies e provavelmente daqui a alguns anos já é para 50. Tá cheio de projeto de lei de uso capião de 1 ano. Então nós temos 36 espécies, tem que conhecer todas. Eu vou escolher uma das 36 espécies com base na história do meu cliente. Então vamos dizer o caso da doutora, vamos dizer que o cliente tenha mais de 10 anos, 15 anos de posse, que é o caso. Então nós vamos na espécie melhor. Se ele tem todo esse tempo de posse, nós vamos na espécie que aumenta a chance dele ganhar, da gente ganhar. Nós vamos na extraordinária. Então esse uso capião fica lá. Olha o nome dele. Ação declaratória de uso capião judicial extraordinária. O cliente mora no imóvel? Nesse caso mora. Mora. As 4 moram, tem mais de 50 anos de posse. Então, nossa, 50 anos de posse. Eu usaria no título ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. 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 Por que social? Porque eles cumprem a função social, eles moram no imóvel, eles residam lá, né? Eles têm moradia, eles residem lá, né?
Outra coisa que eu faria. Depois de trabalhar no título em caixa alta, vírgula, conforme artigo. Aí vai o uso capião que você escolheu. Tem uso capião, muitos têm artigos na Constituição Federal, no Código Civil, e tem outros que não tem. Quando não tem, a gente coloca lá. Jurisprudencial e doutrinário, conforme jurisprudência e doutrina. Normal, tá cheio de uso capião doutrinário e jurisprudencial que a gente usa no dia a dia. Mas esse tem. Então ficaria assim, conforme artigo 1238 do Código Civil, a título de exemplo. E enunciado 492, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Pronto, perfeito. Nós temos o quê? Uma uso capião completa. Porque tem o artigo que existe, quando não existe é só falar que é doutrinário e jurisprudencial, tem várias ações de uso capião que são doutrinárias e jurisprudenciais. E por que mencionar o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil? Eu gosto e oriento os advogados, os alunos, mencionarem o enunciado em todas as usos capiões judiciais. Porque esse enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele separou a água do vinho. Hoje a posse ela é tratada, ela é estudada como direito sui generis. Tanto é que a Receita Federal orienta a declarar a posse, tem valor econômico a posse, um imóvel irregular. Num divórcio, o Supremo já decidiu, acha fácil na internet. A posse entra no divórcio, a partilha de bens em relação à posse. Então a posse que não valia nada no passado, existia essa confusão, hoje ela vale muito. Hoje a posse, quer queira, quer não queira, ela tem o seu valor econômico. Tanto é que a Receita orienta a declarar imposto de renda de posse, divórcio, entra a posse porque tem valor econômico. E a gente pode comprar e vender posse, né? Como que a gente compra e vende posse no Brasil? Cessão de direitos possessórios e afins. É assim que eu compro e vendo posse no Brasil. Por que tem muita gente que ganha muito dinheiro com posse no Brasil? Tem umas empresas que eu presto serviço aqui no Brasil todo, eles só tem construtora no CNPJ, eles nunca construíram uma parede. Qual que é o negócio deles? Eles compram posse, regularizam e vendem. Por quê? Eu consigo comprar a posse de alguém, faço os capião no meu nome, com um dia de posse, um mês, um ano, menos ou mais, porque no Brasil dá para usar o quê? A tese da soma da posse, né? Lembra dela? Sim, lembro. A soma da posse é a cereja do bolo que faz muita gente ganhar dinheiro. Quem entende de posse ganha muito dinheiro no Brasil, porque compra um imóvel regular, paga pouco, paga menos que 50% do valor de mercado, faz os capião com soma de posse, ou seja, com um dia de posse, e aí ganhando os capião se torna proprietário e vende a valor de mercado. Então, olha que negócio lucrativo. Tem gente que deixa de investir em petróleo para investir nisso. Ração lá, o Ração... Então, inclusive, aproveitando aqui já a deixa, eu estou com uma cliente aqui que ela quer vender uma posse. Daí, você pode me passar o telefone desse cliente que compra a posse? E onde que é essa posse? Então, eu moro aqui no metrô Itaquera, de frente ao estádio aqui do Corinthians Itaquera. É uma casa, é um terreno que tem casa, né? E 400 metros. Faz assim, doutor, tira a foto, se possível, né? Tira a foto, e aí tira a foto, se possível, dentro da casa, se conseguir, da frente, e manda qual que é a situação do imóvel, um resuminho, quanto tempo de posse o cliente tem, e aí eu indico para ele, sim, tem vários, né, que investem em posse. Eu indico sim para vários, não indico para um só, indico para vários. É uma realidade. Eu também aqui no escritório, o nosso escritório também investe em posse. Dependendo da situação, a gente investe sim, porque é uma realidade, não tem nada ilegal, nada ilícito, é algo muito lucrativo, muito bacana, porque você regulariza. O grande segredo. Então, o grande segredo, doutora, sabe qual que é? É nunca comprar uma posse com base no valor de mercado. Se você compra a posse, o imóvel custa valor de mercado 300 mil, por exemplo, a posse vale 150, para menos, né? Depende da insegurança. Agora, comprar uma posse próximo do valor de mercado não pode ocorrer para o investidor. Porque senão compensa comprar um imóvel regularizado, que aí não tem gasto, né? Né? E não é só a questão do gasto, é a insegurança também, né? A insegurança, o gasto para regularizar, então tem tudo isso. O risco de perder. A soma de posse no Brasil, um segredo importante, é o enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado, ele diz o quê? Você pode somar a posse, mas você também fica com os vícios da posse. Então, se eu comprar a posse de alguém, uma posse viciada, a pessoa era caseira, nem posse tinha algum vício grave que nem podemos usar o nome de posse, eu perdi dinheiro, né? Porque eu vou assumir esses vícios. Então, comprar a posse e usar a tese da soma da posse, ele é muito legal, mas ela é traiçoeira. Se eu não souber comprar, eu posso ter problema. A soma da posse, outra dica também, ela só pode ser feita
com antecessor. Então, eu não posso fazer a soma da posse efeito cascata. Ah, fulano tinha 5 anos, o outro tinha 10, o outro tinha 5. Não. Eu só consigo, no Brasil, conforme o Código Civil, fazer a soma da posse com o último antecessor. Quem me vendeu. Daqui para trás não interessa, eu não consigo somar essa posse. Não posso somar essa posse, entendeu? Certo. Agora, o que eu gosto muito do usucapião também, que hoje em dia nós podemos usar a posse complementar, né? Você faz o usucapião e o tempo que demorar a ação do usucapião, essa posse vai ser somada, não é mais perdida. Então, além da... Entendeu? Legal, né? Vai acrescentando, né? É legal, né? Além da posse, né, da soma de posse, que é só com antecessor, mas é muito bom, é muito legal, eu posso usar, inclusive, a posse complementar ou suplementar. A posse suplementar nada mais é que o tempo que o usucapião durar, eu vou somar, eu vou usar. Então, vamos dizer que eu fiz um usucapião de 10 anos, mas só tenho 7 anos de posse. Com soma de posse ou não. Poxa, se a ação demorar 3, deu certo. 7 mais 3, 10. Bateu, entendeu? O prazo para o usucapião, legal, né? Isso é legal. Doutor, aí, só uma dúvida. Aí, todos esses documentos, eu tenho toda já a documentação que estava instruindo aqui esse usucapião, eu posso utilizar a ata notarial, a planta, tudo? Pode sim. Na verdade... Eu preciso fazer outra? Tudo que não, precisa não. Gasta dinheiro à toa, não. Não gasta dinheiro à toa, não. Na verdade, a doutora pode até usar essa tese que eu falei, do prazo para o usucapião, ele pode ser completado no decorrer do processo. Inclusive, anota aí, doutora, é o RESP 1361-226. 1361-226, RESP de recurso especial. Anota aí porque... Desculpa, 1361? 1361-226. 1361-226, é o RESP, recurso especial. Por que eu falo para a doutora deixar anotado aí? Porque qualquer cliente que a doutora for assumir, tiver um buraco na posse, né, uma situação que pode o juiz implicar com alguma questão de posse, a doutora trabalha com essa tese a mais, porque dependendo do tempo que demorar, a doutora ganha ação com essa tese, entendeu? Opa! Agora, doutora, olha que legal. Tudo que a doutora fez lá no cartório, tentando fazer o extrajudicial, dá para usar aqui sim. Dá para usar e deve. Uso campeão extrajudicial não é pré-requisito. No Rio de Janeiro, alguns juízes criaram uma associação e começaram a dar carteirada. É pré-requisito passar no cartório. Sofreram representação disciplinar na corregedoria e saiu o julgado da STJ falando que isso não existe. Né? O próprio código defende isso. É fogo, é um sistema. Tropa de elite, né? O judiciário quer se livrar das ações, ele quer aplicar a jurisdição defensiva para bater meta e que se dane, advogada, o cliente, o respeito zero, né? Devia ter teste psicológico para ser juiz, né? Devia ter. Porque se doutor, uma outra dúvida assim, o processamento dessa usucapião judicial, aqui no caso, né, como é de herança, tem que ele vai mandar citar os outros parentes? Como que funciona, né? Nós temos, nessa petição inicial perfeita, a doutora viu que nós temos a qualificação legal de consórcio necessário, o nome da peça correto, e a doutora percebeu que não tem réu, né? Não tem réu. Não tem. Quando nós colocamos o réu na peça, a gente está cometendo um vício material e processual, porque é uma ação declaratória, né? Alguns sites do TJ, às vezes a gente inclui um réu de mentirinha, esse réu de mentirinha é o último proprietário que consta na matrícula, para a gente conseguir distribuir, quando o sistema do TJ, infelizmente, ele é falho em alguns estados, não todos. E tem juiz cabeçuda, né, que julga tudo, não sabe nem o que está fazendo, o que está falando sobre o usucapião, ele pede, né, para incluir o réu. Aí o que a doutora faz? A doutora pode fazer assim: excelência, é importante explicar que não tem réu, é uma ação declaratória, mas requer a inclusão, caso Vossa Excelência entenda que tenha réu, que não é a realidade dos fatos, que seja incluído o último proprietário. Então a gente faz isso, né, dá um tapa e faz um carinho, né, eu falo, né? Mas não tem réu, seria um erro usar o réu na peça, tá errado, e bem errado. Esse usucapião, qual que é a forma que a doutora vai desenhar? Vai trabalhar com preliminar primeiro. Antes dos fatos, a doutora trabalha com preliminar. Então, nessa preliminar, a doutora vai pedir justiça gratuita, se for o caso, vai pedir prioridade processual, se for o caso, né, idade, enfermidade. A doutora vai pedir também em preliminar, das preliminares, né, vai pedir a averbação premonitória para fazer constar. O que é a averbação premonitória? Juíza, expressa um ofício e manda para o cartório para fazer uma averbação na matrícula do imóvel objeto do usucapião para gerar publicidade, que tem um usucapião em andamento. Isso é maravilhoso, porque isso salva o cliente de um leilão, de briga, de litígio, da dupla venda, né?
Nessa preliminar, a doutora pode pedir antecipação de tutela. Se a doutora quiser, pode pedir antecipação de tutela para a perícia, não do próprio usucapião, que aí está errado, é incompatível, né? Em preliminar, a doutora, dá para pedir, quer ver? Agendamento da audiência de instrução e julgamento. Eu pediria. Poxa, o cliente com 50 anos de posse, eu vou pedir. Excelência, em preliminar, eu quero agendamento da audiência de instrução e julgamento porque meu cliente pode apresentar testemunhas e depoimento pessoal. Não é comum o juiz marcar, né? Não é comum marcar audiência de instrução e julgamento porque nós ganhamos o usucapião normalmente com base em prova documental. Mas eu faria o pedido, e faço em muitas, porque, doutora, se o juiz julgar mal, julgar improcedente, a doutora já tem a tese pronta. Que tese que a doutora tem pronta? A doutora tem a tese do cerceamento de defesa. Já tem a tese do recurso de apelação pronta para que o recurso seja julgado, entendeu? E aí, eu gosto sempre de trazer ainda em preliminar, eu gosto de trazer o pré-questionamento, então eu abro um tópico do pré-questionamento. E aí, o que eu falo do pré-questionamento? Que a posse é de 50 anos, 10 anos, 20 anos, a posse é notória, que uma decisão improcedente é uma afronta à Constituição Federal, é uma afronta ao princípio constitucional da função social da propriedade, e é uma afronta à lei federal. Eu já crio no pré-questionamento em preliminar, eu já crio o quê? Eu já crio uma situação que eu consigo usar o recurso especial e extraordinário se for necessário, entendeu, doutora? Certo. E quando tem casos polêmicos igual da doutora, eu também gosto de levar. Então, no caso, o usucapião de imóvel público, trabalho em preliminar, porque cabe o usucapião de imóvel público desafetado, imóvel público sem destinação social. O caso da doutora é polêmico, porque tem a situação da herança, né? Então, o que eu faria? Eu abriria um tópico. Ah, professor, mas vai ficar com 7 preliminares. Não faz mal. Isso demonstra organização, qualidade. Eu faria o quê? Eu mencionaria no usucapião que é possível fazer o usucapião de herdeiro. Eu falaria do usucapião de herança, né? Eu mencionaria, eu criaria aquele texto que a gente usa, né? Em recente decisão, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu avaliar o RESP, recurso especial, 16.31.859, anota aí, 16.31.859. Ser plenamente cabível o usucapião de herdeiro. Basta que esse herdeiro tenha os requisitos, posse, mans pacífica e animus domini, cumpra a função social da propriedade e tem os requisitos, o binômio, né, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva. E é isso, o cliente da doutora tem a posse exclusiva há 50 anos e a gestão exclusiva, né? Tem, né, doutora? Tem, né? O que é a gestão exclusiva? Eu tomo conta, eu faço as benfeitorias, manutenções com exclusividade, né? Tem, então, assim, inclusive ela estava mencionando por esses dias que ela andou comprando, acho que tem um parente doou a parte para ela, o outro ela comprou parte, aí tem outros que ela não chegou nem a conhecer, que é do interior, assim, meio, né, que são vários irmãos, aí cada irmão, né, tem doutora, a família, é também importante, viu? Esses casos, é comum a gente distribuir a ação do usucapião e sempre aparece um herdeiro, parece rato. Parece, é verdade. Meu Deus do céu. A doutora está toda tranquila, fez aquela peça bonita, mas quando é o usucapião de herdeiro de herança, normalmente alguém aparece. E como essa pessoa pode se opor ao usucapião? Ou se habilitando como terceiro interessado, ou após a citação, a contestação, né? Mas eu vou explicar, lá no pedido eu vou explicar para a doutora. Olha como a nossa peça está robusta. Se a doutora quiser em preliminar, a doutora pode colocar também, para fazer uma usucapião perfeita, coloca também, doutora, pode fazer isso, hein? A doutora pode dar descrição e localização do imóvel. Aí copia a matrícula, a transcrição e traz um mapinha do Google, a foto do imóvel e coloca. Porque a descrição e localização do imóvel é importante, seja no direito, eu posso incluir isso no direito, ou em preliminar, aí vai dar a escolha da doutora. Porque a doutora ganhando esse usucapião, o cartório não pode implicar. Tem cartório de imóveis, já aconteceu no Brasil todo já. Eu ganhei a ação do usucapião e o cartório não quis registrar porque não constava a localização e a descrição. Aí o que eu tive que fazer? Desarquivar o processo, ganho, e fazer uma petição e o juiz falar que houve a conexão daquela peça, né? Então, uma situação toda estranha, complicada, muitas vezes nem o juiz sabe lidar com ela para a gente conseguir fazer o registro do cartório. Então, uma dica que eu dou para a peça do usucapião ser perfeita, sempre trabalho em preliminar ou dentro do direito da localização e descrição do imóvel. Aí copia, pode copiar, pode recortar e colar, tanto faz, o que a doutora achar melhor. Mas copia a transcrição, aquela parte da descrição, né? Ou a matrícula, e sempre uma fotinha atualizada e aquela fotinha do Google. Isso é importante.
Se tiver topografia feita, nova, tá, pode juntar também. Essa peça da doutora depois vai para o direito, né? Na verdade, para os fatos. Perdão, para os fatos. Nos fatos, o que a doutora vai fazer? O que não pode faltar nesse uso capião da doutora? Não pode faltar, no uso capião que os advogados fazem, a origem da posse. O advogado que não colocar o advogado a origem da posse, o juiz vai pedir para emendar. Tem que ter a origem da posse. É necessário, é importante. Senão a gente vai pedir para emendar. Então, explica. Ah, mas meu cliente invadiu. Adentrou na posse. Não é verdade, né? Não vou mentir, né? Adentrou na posse. Ah, meu cliente comprou a posse de alguém. Então, comprou. Cessão de direitos possessórios. Compromisso, preliminar. Ah, meu cliente recebeu de herança. Então, coloca lá. Meu cliente... cuidado com os nomes, né? Eu falo que você pega um juiz fraco, uma juíza fraca, dependendo do nome, a gente cria uma barreira, né? Um escudo protetor. Então, em vez de colocar doação, cedeu a título gratuito, né? Herança, né? Recebeu de herança. Não, foi cedido o imóvel, foi cedida a posse, né? Foi cedida a posse pela avó, avó, avô, bisavô. Se a pessoa está lá, alguém cedeu, né? Alguém da família cedeu. Então, sempre tomar cuidado para não trazer, não dar muita credibilidade para a palavra herança, direitos hereditários, né? Porque senão pega um juiz fraca, ele faz confusão. A posse é sui generis. Eu posso trabalhar para regularizar o imóvel com direito sui generis. Mas tem juiz que faz confusão, tem juiz que é tão ignorante, juíza, e fraco, né, intelectualmente em relação ao assunto, que ele fala, vai fazer o inventário, depois faz uso capião. Isso não existe, eu não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer uso capião, né? Seria um gasto desnecessário, né? O uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, nesses fatos, trabalha a origem, e aí trabalha, que o cliente tem a posse para uso capião pode ser direta, indireta. Se eu alugo ou empresto, eu posso fazer uso capião também. Eu tenho a posse indireta. Explica também, eu posso fazer uso capião, eu tenho posse qualificada para uso capião, quando é direta, indireta ou alternada. Se eu tenho a chave no bolso, e eu não moro, não alugo, não empresto, mas eu tenho a chave no bolso e faço benfeitorias, manutenções, se eu sou responsável pelo imóvel, legal, eu tenho posse para uso capião. Então bate nisso, posse, mais pacífica, nos domini. No direito, né, aí já indo para o direito, a doutora vai fazer do jeitinho que a doutora achar melhor. Mas eu gosto muito de trabalhar, a grande dica que eu dou é fazer o uso da pirâmide de Kelsen, né? Trabalha com as normas constitucionais, princípio da função social da propriedade. Se o uso capião for constitucional, trabalhar os artigos dele, no caso não é. Primeiro normas constitucionais, depois normas infraconstitucionais. Então, normalmente eu trabalho o quê? Eu trabalho falando da função social da propriedade. Eu sempre trago ou um princípio ou um artigo da Constituição Federal quando tem. Quando não tem, eu vou no princípio. Depois eu gosto de trabalhar com o enunciado 492, porque é um enunciado do CNJ, totalmente atualizado. A posse passou a ser um direito sui generis. Depois, normalmente, eu trabalho já com o artigo, né? O artigo, no caso, a doutora vai trabalhar com 1238, poderia ser o 1242. Quando tem artigo, se for doutrinário e jurisprudencial, a gente pode fazer menção dele também. E quando a gente precisa trabalhar com esse uso capião, não só para regularizar o imóvel, mas para proteger o nosso cliente, porque o uso capião é mais que regularização, né? Ele também blinda, ele protege, ele é um escudo protetor. Então eu posso usar a súmula 237 do Supremo. Essa súmula 237 do Supremo é uma súmula que eu vou usar, ela até esclarece, o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então eu uso o meu uso capião para regularizar o imóvel, mas eu também uso como escudo protetor. Eu não sei a cabeça das pessoas, vai que alguém aparece e cobra aluguel, né? Arbitramento de aluguel. Então eu vou me defender daquele herdeiro, daquele sujeito, com o uso capião. Reintegração de posse, reivindicatória, eu consigo, através do uso capião, evitar a reintegração de posse. Eu peço a suspensão daquela ação até que seja julgado o uso capião. Entendeu, doutor? Sim. Aí, no caso, doutor, esse procedimento que está lá no extrajudicial, como que eu faço? Eu comunico que estou desistindo? O provimento, né? Na época o provimento 65, agora nós temos até uma atualização dele, mas fica a mesma regra, né? Quando eu tenho um uso capião judicial e eu quero tentar extrajudicial, diz o provimento que eu tenho que pedir a suspensão do processo. Isso é lindo na teoria, na prática não tem que pedir não. Na prática você vai tentar no cartório, se deu certo, você vai na ação já para falar, juiz, muito obrigado, mas eu quero a extinção, já foi resolvido. Porque você pedir a suspensão do processo para tentar no cartório, poxa, isso vai atrasar muito o processo. Nós sabemos que uma petição às vezes demora 60 dias para o juiz ler. Aí a hora que a doutora for destravar o processo é mais 60, ou seja, estamos falando de meio ano, 6 meses, 1 ano.
Então, o ideal, se a doutora... Não é o caso, né? Não é caso de cartório, mas o ideal quando a gente vai tentar no cartório e tem judicial, é a gente tentar no cartório, a não ser que o cartório exija, né? Uma cópia da petição. Tem cartório que exige, tem cartório que não, porque também é do interesse do cartório resolver quando quer resolver. Aí tudo bem, eu faço essa petição quando é necessário, porque o cartório está exigindo. Agora, no caso da doutora, é o contrário, né? A doutora tentou no extrajudicial, então não tem que mencionar isso no judicial, não tem essa necessidade, né? A doutora pode até mencionar, inclusive foi feita uma tentativa no extrajudicial, não vai nem ajudar e nem atrapalhar, fica a critério da doutora, viu? Uhum. Mas aí eu preciso de comunicar para o cartório que eu estou desistindo do procedimento no extrajudicial? Não, na verdade a gente não precisa comunicar o cartório, né, o cartório de imóveis ou o tabelião que a gente está desistindo do extrajudicial. Não tem porque é uma coisa que não existe lá. Lá é um procedimento administrativo, eu estou tentando te ajudar, não deu, né? Não é que nem o judiciário que tem um número que rastreia, é diferente, né? Entendi. Agora, doutora, outro ponto, né? A doutora entrando nos pedidos. Separa os pedidos, faz os pedidos, os preliminares. Dos pedidos preliminares, aí pede todos os preliminares, justiça gratuita, prioridade processual, né? Pré-questionamento seja reconhecido, audiência de instrução e julgamento, pede tudo que pediu em preliminar. E faz o pedido limpo, no mérito. Aí no mérito, o primeiro pedido qual que é? Requer, aí eu gosto muito desse texto, e aí eu explico o porquê. Tem muito juíza que não sabe o que está fazendo, né, doutora? Ele não tem conhecimento de cartório, fora do Poder Judiciário. Tem muito juíza que o primeiro emprego dele ou dela, qual que é? Ser juiz. Porque o pai já é juiz, embargador, a mãe, e aí paga, né, um cursinho preparatório, pega um cursinho bom aí, a Escola Superior Universitária, faz lá 5, 6 anos, passa, né? O ESO, o portal ESO, passa, porque o curso é bom, o curso é forte. Aí o que vai acontecer? Aí esse juiz, essa juíza nunca pegou um ônibus, nunca tomou chuva, com todo respeito, né? Não tem noção da vida, né? E aí, é verdade. Aí esse juiz, quando a gente pede os campeão para ele dá a procedência do pedido, esse juiz, essa juíza. Tem todos os requisitos, ação bem feita, mas nada acontece. É onde enrosca de novo. Aconteceu recentemente aqui em São Paulo, hein? Uma ação de juscapião que eu assumi, e aí eu não quis emendar muito, a ação foi bem complicada, bem mal feita. E aí eu assumi, né, porque o cliente acabou discutindo com o advogado. O advogado é advogado, era marido e mulher. E eu emendei o que deu, mas eu não queria emendar essa parte, senão ia ficar muito confusa a peça. E aí o que aconteceu? Ganhamos a ação. Aí o meu cliente foi no cartório e falou, olha, eu vim resolver. O cartório, resolveu o quê? Quem é você? Não, eu ganhei os campeão, eu vim resolver. Não chegou nada para nós. E ficou nisso. Aí depois de 6 meses ele me procurou, ele e ela, né? Aí eu falei, não, tem coisa errada no meio. Aí eu fui ver que o juiz não tinha mandado os autos para o cartório. Então, quando o juiz dá a procedência do pedido, o Poder Judiciário, o juiz, a juíza, o que tem que acontecer? Os autos têm que ir para o cartório, ou liberar via sistema, porque o processo é digital, e o juiz tem que mandar, o juiz, a juíza, o Poder Judiciário, um ofício, um mandado judicial, para que o cartório abra uma nova matrícula ou registre a sentença. Depois que aconteceu isso, já tinha acontecido no passado, todas as minhas ações de escapião, o que eu faço? Eu faço um manualzinho. Porque pega um juiz, uma juíza que não conhece o assunto, porque é de vara civil, julga tudo, quem julga tudo não julga nada. Para evitar essa incompetência do juiz da juíza, eu faço o quê? Requer a procedência da ação para que seja expedido um mandado judicial enviado ao cartório, juntamente com os autos, físico ou digital, hoje é mais digital, e que seja aberta uma nova matrícula no cartório de imóveis. Caso não seja o entendimento do cartório, que seja registrada a sentença com efeitos originários. Então, ou seja, juiz, não é só dar a procedência da ação, senão você vai nos atrapalhar. Você tem que dar a procedência da ação, tem que fazer um ofício ou um mandado judicial, enviar para o cartório, liberar via sistema o acesso aos autos, porque o cartório precisa ter acesso. Aí o que vai acontecer? O cartório vai me ligar, vai me avisar, ou eu vou no cartório dentro de 30 a 60 dias para conseguir assinar e a coisa acontecer. Então é importante explicar o caminho da roça, desse jeitinho que eu estou falando, porque senão o juíza faz besteira, faz besteira porque ele dá a procedência e nada acontece, entendeu, doutora? Aí continua, né, a mesma... Eu falo que a gente tem 2 formas de aprender, pela dor e pelo amor. Eu quero que a doutora aprenda pelo amor, porque pela dor judia, viu? Eu já cheguei em cartório, por incompetência do juiz, eu cheguei no cartório mais de 14 vezes. Doutora, que eu gastei de gasolina, tempo. Por quê? O juiz não mandava para o cartório.
E aí eu fui despachar com o juiz olhou para mim e falou, olha, doutor Júlio, eu lhe conheço, viu? O senhor deu aula numa faculdade a qual também dei aula. Eu falei, legal, desculpa, não lembro, né? A Uninove tem muitos alunos. Eu já dei a sentença, o que eu poderia fazer eu já fiz. Eu falei, não, excelência, não. Vamos levar a conversa por esse lado, senão vai ter uma reclamação na corregedoria. Vossa Excelência está aqui para ajudar, para resolver. Não é só dar a sentença. Tem que mandar o ofício para o cartório, tem que liberar para o cartório de imóveis o acesso aos autos. Senão nada vai acontecer. E aí o que vai acabar acontecendo? Meu cliente vai exigir que eu faça uma reclamação. Eu não quero isso. Aí entendeu, né, com jeitinho, sem arrogância, entendeu o que tinha que fazer. Aí fez um ofício e tal. Mas você vê como é complicado? É questão de ego, né? Tem juíza que acha que é Deus, mas conhecimento zero, né? Uns têm certeza que são, né? Por isso eu tô te falando isso, porque eu quero o teu bem. Eu não quero que você fique passando nervoso. Vai 10 vezes no cartório, 20 vezes no cartório. Já pensou? Tá louco. Agora, outro ponto importante também, né, desse uso capião. Faz o protesto de provas, tem que ter. Em relação à audiência de instrução e julgamento, a doutora pede, não esquece de pedir, né, sobre pena de cessamento e defesa. A audiência de conciliação e mediação não tem uso capião, ela é incompatível, a não ser que a ação se torne litigiosa. Então a doutora pode fazer, como é uma inicial, requer informar que não tem interesse na audiência de instrução e julgamento, uma vez que é incompatível com a ação declaratória de uso capião, a qual não é litigiosa. Apenas requer do judiciário a homologação de um direito notório. Um exemplo, fica bonito, né? Então a doutora pode fazer isso. E aí a doutora finaliza pedindo a citação, por mais que não tenha réu, tem que ter a citação do último proprietário que conste na matrícula, tem que constar, né, essa citação do último proprietário que conste na matrícula ou dos seus respectivos herdeiros. Essa citação, doutora, a doutora pode incluir o nome, que realmente é quem consta na matrícula. Só não vamos incluir o nome desse sujeito, né? Se de fato a gente tem a certeza que ele é falecido, a gente vai falar que é citação dos herdeiros, ou quando o imóvel não tem registro em lugar nenhum, que acontece muito no Brasil. Aí nós vamos explicar que deixa de citar o último proprietário que consta na matrícula porque não tem. E aí faz prova com a nota devolutiva. Entendeu, doutora? Tá joia. Agora, ele já é falecido, eu tenho até já o contato dos herdeiros, porque eu estava fazendo uma escritura definitiva e como são os mesmos proprietários, já tem até o contato das herdeiras já. Nós temos que pedir, o uso capião tem que pedir a citação dos últimos proprietários ou dos seus herdeiros. Quando não tem, né, tem um vício processual, o vício registral, não processual, registral. A gente explica isso e prova com a nota devolutiva. Outras pessoas que devem ser citadas no uso capião são os vizinhos, os confinantes, os confrontantes. Os vizinhos obrigatoriamente têm que ser citados, sob pena de nulidade. Quando é empresa, a pessoa jurídica é o empresário, né? É o empresário que tem poder para tal. Quando é condomínio, é o síndico. Agora, bateu parede com parede, tem que citar. É a citação dos confrontantes. Eu fiz uma uso capião ano passado, doutora, foram 28 citações. Porque o terreno era grande. Gastou dinheiro, viu? Porque o terreno era grande. Então, parede com parede eram vários. Então tinha muito. Agora, eu fiz essa semana passada, ainda não protocolei, mas eu vou protocolar, acho que até sexta-feira. É um vizinho só, porque é um imóvel de esquina. Então é uma praça e o final da rua. Então tem isso também, né? Agora deixa eu contar outra. Doutora, deixa eu contar outra experiência. Então, aqui no caso... No Rio Grande do Sul, em alguns lugares do Rio Grande do Sul, você tem que citar o vizinho da frente. Olha que absurdo. O doutor da rua? Doutor da rua. E quando o imóvel faz dimensão, com 2 imóveis na frente, é os 2 vizinhos da frente. É a chamada citação frontal. Em São Paulo não pegou, vários estados não pegou, mas tem estado que é assim. Citação frontal. A justiça alega que citar o vizinho da frente é segurança jurídica, porque ele sabe tudo o que está acontecendo. Até eu concordo, porque o vizinho da frente está sempre de olho, né? Sabe o horário que você sai, o horário que você chega, sabe tudo. Essa foi boa, né? O vizinho da frente sabe o que está acontecendo. Ou seja, o vizinho da frente é o fofoqueiro. O vizinho fofoqueiro vai saber mesmo. Né? Agora, doutora... Então, aqui no caso... Fica à vontade. No caso aqui um vizinho da direita assinou já a planta. Então, o vizinho da direita já assinou a planta. Isso, a vizinha da esquerda, ela é possuidora, mas não assinou a declaração, também de anuência. Tá. Aí, no caso, o mesmo assim tem que citar os proprietários tabulares da matrícula. Repetindo isso, né? No passado, quando você fazia um vizinho assinar uma declaração, a planta,
e você pedia, como advogada, falava, juiz, ó, não precisa citar porque ele já está sabendo. Os juízes eram terríveis, né? Eles falavam, não, tem que respeitar a ordem citatória. Hoje mudou. Hoje parte da jurisprudência entende que, ótimo, legal, resolveu o problema. Mas tem muito juiz que ainda entende que não, tem que pedir para citar. Eu oriento, na inicial, pedir para citar. E aí pode abrir um tópico, observação. Já tem ciência do processo, conforme a assinatura de uma declaração, a assinatura da topografia, mas normalmente pede para citar. Então vamos guardar assim, ó, último proprietário e seus respectivos herdeiros, citação, quando tem. Vizinhos, confrontantes, confinantes, citação. Parede com parede, lado direito, lado esquerdo e fundos. Pode ser mais de 3, pode ser menos, depende da situação real, situação fática. Tem estado que é o vizinho da frente também, que é a situação frontal. Agora a gente não pode esquecer de pedir a manifestação, hein, doutora? A manifestação, eu sempre falo para os advogados, doutores e doutoras, a manifestação tem que ser pedida sob pena de nulidade. Então nós vamos pedir a manifestação, sim, da União, Estado e Município, as suas fazendas, né? Requer a citação das fazendas, da União, Estado e Município, ou a citação da Procuradoria, da União, Estado e Município. Não podemos esquecer da União, Estado, né, porque é o Estado que está fazendo o escapião, e Município. E também o MP, o Ministério Público, né? Não podemos esquecer do MP, o Ministério Público. Sob pena de nulidade também. Não pode esquecer de pedir a perícia, por mais que nós advogados, tenhamos juntado no processo de escapião uma planta nova. Vai ter perícia mesmo assim. Mesmo que a planta, o melhor descritivo, a topografia seja nova, sempre o juiz vai convocar um perito. Então tem que pedir a nomeação de um perito para fazer a topografia. A planta a gente acha onde? No cartório. Em regra tem que estar arquivada no cartório de imóveis. Ou na prefeitura. Muitas vezes a gente não acha nem no cartório nem na prefeitura, né? E aí o ideal é o cliente fazer a planta do melhor descritivo, contrata o profissional e ele faz. Ele é um assistente técnico, mas mesmo assim a perícia vai acontecer. Uma dica importante, pulo do gato. Quando o cliente é muito humilde, não tem condições, não quer gastar 2 vezes, uma saída que a gente tem é pedir a antecipação da perícia, justamente com essa justificativa. Ó, juiz, juíza, Poder Judiciário, o meu cliente não tem condições de gastar com uma topografia atualizada para depois, lá na frente, no final da ação, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o juiz pedir de novo, né? Então, pode ser o argumento para pedir a antecipação da perícia. E o valor da causa, não podemos esquecer, hein? É o valor venal. Valor venal. Quando o valor venal é muito superior à realidade, nós podemos fazer uma avaliação. Pega um corretor, uma corretora, um engenheiro, um arquiteto da nossa confiança, ele faz uma avaliação. Porque o valor venal é 8,80, né? Ou ele é muito abaixo ou muito acima. Quando é abaixo, ajuda o nosso cliente, mas quando é acima, né, doutor? Aí fica difícil. O escapião, dentro do que a gente está falando aqui, está perfeito. Né? Tá perfeito. Quando é um escapião que exige justo título e boa-fé, igual ao ordinário a gente menciona também, é que o extraordinário não exige nem boa-fé nem justo título. Né? E tomar cuidado, né? Cada escapião tem os seus requisitos. Se pegar o extraordinário, não tem limite de posse, limite de tamanho, né? Não tem limite de metragem. Mas se pegar o escapião constitucional, aí já tem, né? Aí nós temos o quê? No escapião constitucional já tem um limite de metragem. Ô, doutor, aqui no meu caso são 4 requerentes, né? Aí cada uma delas precisa necessariamente de provar com documentos o tempo da posse ou apenas uma delas apresentando documentos que moram no local? O que nós temos que fazer no sentido probatório, né? Nós vamos juntar tudo que é documento que comprove a posse. Mas eu oriento a juntar de 6 a 10 documentos por ano. Você tem 50 documentos que provam a posse de um certo ano. Junta 6, tá bom, de 6 a 10. Não precisa juntar tudo, né? Porque senão a peça fica pesada. De cada uma. De cada uma. E sempre na verdade, 6 de cada ano. Você está alegando 15 anos de posse, 20 anos, 30 anos. Eu gosto muito de trabalhar, se eu estou fazendo o escapião de 15 anos, eu vou provar 15 anos, por mais que o meu cliente tenha 50. Porque senão a peça fica cansativa, fica pesada. Eu menciono que ele tem 50 anos de posse, mas eu provo que tem que provar, que é os 15, os 5, os 10, os 2, né? Entendeu? Essa peça desse jeito, doutor, vai ficar perfeita, viu? Cada um tem o seu jeitinho de escrever, a sua forma, né? Mas fica perfeito. Eu não gosto muito de usar jurisprudência. Quando eu uso, tem que ser uma jurisprudência atualizada. O que é jurisprudência atualizada? No máximo 2 anos. Passou disso, é desatualizada.
E eu só uso jurisprudência e uso campeão quando a ação ela é uma ação, vamos dizer assim, polêmica, né? Porque quando não é uma ação polêmica, para que eu vou usar jurisprudência? Só para encher linguiça? O ideal é que uma peça... A peça perfeita de uso campeão tem que ficar com 10 folhas, 20 no máximo, né? Tem até o projeto PET 10, né? Não ultrapassar de 10 folhas, né? Eu tenho que seguir esse projeto, porque senão fica cansativo, né? Fica cansativo. Mas dentro do que a gente falou, a peça fica perfeita, hein? Fica perfeita, bem feita, bem estruturada, campeã. Tá ótimo. Doutor, meu tempo já está esgotando, rapidinho. Mas deu certo? A doutora anotou? Fez um croquis? Que a peça está pronta, hein? Tá, e eu também estou gravando aqui, depois eu já revejo o áudio aqui. O outro caso é o meu irmão, ele tem um terreno que ele comprou há 20 anos atrás, comprou a posse, né? Não construiu, só está murado, assim, ele não construiu nada, não teve, assim, condições de construir, né? E daí eu tirei ele quer agora regularizar, eu tirei uma certidão de matrícula e aí apareceu uma indisponibilidade. Aí está escrito assim, indisponibilidade dos bens da Companhia Internacional de Seguros e entre parênteses, em liquidação. Mesmo que tenha um gravame na matrícula, é possível fazer uso capião, viu? A doutora consegue fazer... É possível? O uso capião é a forma originária de propriedade. Então, independente do gravame que tenha na matrícula, seja qual for, a doutora consegue fazer uso capião e ter sucesso na demanda, viu? Então, uma boa ferramenta... Mas aqui tem que ser judicial, nesse caso aqui também. Volto a falar, tem que ser judicial, porque o extrajudicial tem medo até de respirar, né? Nossa, me arrependi. Foi. Mas faz parte. Tudo é aprendizado. Doutora, eu estou à disposição. Eu vou atender agora, acho que a advogada Tamires, né, das 16 horas. Mas se surgir alguma outra dúvida, manda para mim. Manda no WhatsApp que eu te ajudo, tá bom? Só um último aqui, por favor. O outro caso, também assim, os proprietários tabulares, um faleceu e a outra está interditada. Um faleceu, o outro está interditado. Interditado é ruim, viu? Porque você sabe que quando tem interdição no meio, em regra a gente não pode fazer uso capião. O que atrapalha o uso capião? Interditado. O menor ainda não. O menor só, na verdade, ele não faz posse, né? Só fazemos posse para efeito de uso capião a partir dos 18 anos. Mas interditado, precisa explicar bem essa história para não dar confusão. Porque você pega um juiz, uma juíza, uma assessora, ele não lê direito, ele já fala improcedente porque tem interditado no meio. Então precisaria tomar cuidado, se possível, não mencionar ele ou ela. Não sei se dá para fazer isso, entendeu, doutora? Aí aqui só cabe o uso capião, não cabe aquela outra... A adjudicação compulsória? É que a adjudicação compulsória é mais ou menos assim. Eu comprei da doutora, aí a doutora recebeu e sumiu. Então eu faço a adjudicação compulsória como obrigação de fazer. E por que eu não faço obrigação de fazer e faço a adjudicação compulsória? Porque se a doutora assumir de fato, o judiciário consegue me ajudar, dando uma carta de adjudicação e eu registro sozinho. Então não é caso de adjudicação compulsória, não. Seria então, na última hipótese, também uso capião? Uso capião, a não ser que a cidade comporta fazer reurb, né? Aí teria essa saída, entendeu? Tá ok, doutora. Doutora, foi um prazer de conhecer, parabéns pela energia, ganhei um amigo. A doutora está fazendo a pós, então, ótimo. Faz sim. Já vou me matricular. Fica com Deus, tudo de bom, tá bom? Obrigada. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.